bem, agrupamento D do ciclo da infância? Eu sou a professora Lorena e esta é a minha parceira, a intérprete Débora. Em nossa aula de língua portuguesa, estudaremos sobre os pronomes. Eles estão presentes em nossa fala, na escrita, em nosso dia a dia. Posso dizer que são necessários. Vamos começar? Para começar, faremos um esquenta. Olha só, vou lhe dizer duas frases. A primeira é: Maria, Joana e Elias compraram uma casa na Rua dos Sabiás. Gostaria de me referir a Maria, Joana e Elias com apenas um termo. Como poderia fazer? Você tem alguma dica? Se você disse eles, você acertou. A frase poderia ficar: eles compraram uma casa na Rua dos Sabiás. E na segunda frase temos: mamãe, papai e eu fomos passear no parque domingo. Qual termo eu poderia colocar no lugar? Nós fomos passear no parque domingo. Tanto eles quanto nós são chamados de pronomes. Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo. Lembra do substantivo? É tudo aquilo que dá nome. Se você perdeu essa aula, não deixe de visitar o portal Conexão Escola e acompanhar. O pronome tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. Os pronomes substituem os substantivos em uma oração, como, por exemplo, Gabriel saiu ontem. Ele foi jantar com os amigos. Repare que o pronome ele substitui Gabriel, sem precisar repeti-lo. Imagina ter que falar ou escrever: Gabriel saiu ontem, Gabriel foi jantar com os amigos, Gabriel gostou da refeição, Gabriel pediu a sobremesa. Isso iria ficar muito repetitivo. Então, o pronome é um recurso bastante usado para dar fluidez ao texto e não dizer novamente as mesmas palavras. Agora, olha isso. Quero mostrar uma diferença para vocês. Pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase. São utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variado. Olha alguns exemplos de pronomes substantivos. Pedro sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano, que é o pronome substantivo ele, né? Substitui o substantivo próprio Pedro. Helena e Paulo foram ao cinema. Eles foram ao cinema. O pronome substantivo eles substituiu os substantivos próprios Helena e Paulo. Os pronomes substantivos distinguem-se dos pronomes adjetivos. Enquanto os pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase, os pronomes adjetivos acompanham e atribuem características ao substantivo. Minha irmã viajou para Paris. O pronome adjetivo, minha, determina o substantivo comum, irmã. Olha só este quadro de pronomes. Temos as pessoas e os pronomes pessoais. Na primeira pessoa temos aquele que fala, que pode ser eu, nós, me, mim, comigo, nos, conosco. Na segunda pessoa, com quem se fala? Você e vocês, se, si, consigo. E também o com quem se fala, usado em algumas regiões do Brasil. Tu, vós, te, ti, contigo, vós, convosco. Em algumas regiões do nosso país, como alguns pontos da região norte, nordeste e sul, além de cidades como Rio de Janeiro e Santos, as pessoas
empregam o nome tu no lugar do pronome você. Por exemplo, você vive de bom humor. Tu vives de bom humor. E por fim, a terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, eles, elas, se, consigo. Agora que você conhece a variedade de pronomes pessoais, vamos seguir. Estes são os pronomes possessivos. O próprio título já nos indica do que se refere. Posse. O computador é meu. Esses são seus lápis. Olha aí a relação dos pronomes possessivos. Meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Como disse, os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Eles variam em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Exemplos de frases com pronomes possessivos. Aquele computador é meu. Pronome possessivo masculino no singular. Essas são minhas coisas. Pronome possessivo feminino no plural. O gênero e o número do pronome irão concordar com o objeto. Por exemplo, minhas meias simplesmente sumiram. A minha casa e o meu carro estão quitados. É preciso ter cuidado com os pronomes possessivos, porque podem ser responsáveis por causar ambiguidade na frase. Por exemplo, Joana disse a Marcos que seu carro estava estragado. Perceba que na frase não sabemos de quem era o carro que estava com problemas, de Joana ou de Marcos. É preciso sempre pensar em escrever uma estrutura que elimine essa ambiguidade. Já os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode ser no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Primeira pessoa, este, esta, isto. Segunda pessoa, esse, essa, isso. E a terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. De acordo com a gramática, os demonstrativos estes e estas e isto são usadas para as pessoas ou coisas que se encontram perto da pessoa que fala. Este computador, esta pulseira, este anel, tudo isso está perto de mim. E como sou a pessoa que fala, posso usar estes termos. Já os demonstrativos esses, essas e isso referem-se a seres ou coisas que se encontram próximas da segunda pessoa, o ouvinte, com quem se fala ou a quem se refere. Olha só a Débora. Ela está distante de mim. No momento estou falando com ela. Posso dizer essa blusa, essa roupa. Estes itens estão mais próximos dela do que de mim. Já os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo são empregados para seres ou coisas que se acham distantes da primeira e da segunda pessoa, do falante e do ouvinte. Já o pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, o antecedente, dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-las muito repetitiva.
Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquele que se liga à outra. Com este exemplo vai ficar mais fácil de entender. Temos duas frases. O vôlei é um esporte. E o vôlei é um esporte que cresce muito no Brasil. Posso unir essas duas frases com o pronome relativo que, e a frase ficaria assim: o vôlei é um esporte que cresce muito no Brasil. Olha aí os exemplos de pronomes relativos: que, quem, quando, como, onde, o qual, as quais, a qual, os quais, cujo, cuja, cujas, quanto, quantos, quantas. E para finalizar, temos os pronomes de tratamento, que são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala. Eles representam as formas educadas, de acordo com a idade ou cargo ocupados, e assumem o papel de pronomes pessoais. Você é um pronome de tratamento que é utilizado em situações informais. Você vai viajar no feriado, amiga? Já Vossa Excelência é usado para altas autoridades e oficiais generais. Temos no exemplo um juiz. Vossa Excelência já decidiu o caso? Nessa tabela, nós temos diversos exemplos. Também são pronomes de tratamento o senhor, a senhora, você, vocês. O senhor e a senhora são empregados no tratamento cerimonioso. Você e vocês no tratamento familiar. Você e vocês são largamente empregados no português do Brasil. Caso deseje, consulte essa tabela e verifique diversos pronomes. Turminha, como é bom contar com a sua participação em nossas aulas. Deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Gostei muito de estar aqui contigo, contigo. Receba um abraço apertado e até a nossa próxima aula. Tchau, agrupamento D!